Capítulo 8 A Nova Escola e Linda Alice. Na semana seguinte, já estávamos frequentando a nova escola, que ficava a apenas alguns quarteirões da casa. Lucy ficou muito feliz ao saber que os garotos da rua estudavam lá também. Para minha surpresa, Linda Alice estava na mesma sala que eu. É estranho dizer, mas pela primeira vez em muito tempo eu não me sentia um estranho no ninho. Eu conhecia Linda Alice, mesmo que muito pouco, e querendo ou não, ela era mais estranha do que eu. Eu era um novato, não tão estranho quanto alguém que já estava estudando naquele lugar. Então podia me sentir mais confortável. Ela, às vezes, me olhava torto, mas eu não conseguia entender o que se passava na cabeça dela. Se era mágoa por eu não acreditar nela ou se ela queria tentar novamente uma amizade. Mas talvez quisesse que eu tomasse a iniciativa dessa vez. Nos primeiros dias, tentei evitar contato com ela, mas de algum modo aqueles olhos joviais me perseguiam. Até que chegou um dia em que eles estavam quase praticamente conversando comigo. Foi quando tomei a decisão de ir até ela. Por que você me observa tanto? Primeiramente, a escola é pública e eu posso olhar pra onde eu quiser. E outra, é você quem fica me evitando como se eu fosse uma completa estranha. Neste instante, pensei em falar que, na verdade, ela era mesmo uma completa estranha. Mas, por outro lado, pensei em como ela deveria se sentir, como ela conseguia frequentar as aulas sem ter amigos. Pois as únicas pessoas que eu via conversando com ela eram os garotos da rua e, às vezes, a minha irmã. Ela parecia mesmo ter vindo de outra época, para não dizer de outro mundo. E se ela fosse mesmo de outra época? Qual época seria? Você pertencia aos bárbaros? Eu pareço mesmo tão bruta assim? Lamento em dizer, mas eu não sou tão velha quanto você tá imaginando. Do período romântico, com certeza você não é. Se você fosse meu amigo, talvez não precisasse pensar tanto. Eu mesma poderia responder as suas perguntas. Parece que ela quer mesmo um amigo. Pensei comigo. E de que época você veio, então? Se você fosse o meu amigo, eu disse. Ainda não somos tão próximos para eu te responder sobre algo tão sério. Neste momento, dei um sorriso despercebidamente, enquanto havia caminhar para a sala ao toque do sinal. Muitas coisas se passavam em minha cabeça em relação a Linda Alice. De certa forma, a achava estranha, embora acendesse em meu consciente uma vela que me fazia enxergar ali uma garota incrível e misteriosa. Cada vez que seus olhos conversavam comigo, passei a ter empatia quando me dei conta de que ela poderia estar sofrendo por dentro, caso fosse verdade toda aquela história sobre a rua. De qualquer modo, se fosse mentira, a compreendia, pois ela apenas queria um amigo e para isso precisava de alguma forma se aproximar. Às vezes as pessoas contam mentiras, mas não nos prejudicam ou não nos fazem sofrer, então tá tudo bem. São como atores, tão bons em interpretar e contar uma história não verdadeira que fazem da mentira uma realidade. Talvez eu devesse entrar na história deles para tornar tudo mais divertido. Assim, depois que eu dissesse que eu acredito na história sobre a rua, o nosso faz de conta se tornaria, enfim, real. Nas últimas horas de aula, pensava em como seria estar vivendo no lugar de Linda Alice. Seria medo da velhice? Ou seria medo da morte? Mais tarde, em casa, enquanto olhava para o espelho, pensava em como seria envelhecer. Como seria ter rugas e olheiras caindo sobre as minhas bochechas manchadas do tempo. E se eu fosse uma garota que deveria estar velha, mas por algum motivo não estivesse? Será que me preocuparia com isso? Se a história da rua fosse verdadeira, então as preocupações de Linda Alice seriam outras, bem diferentes. Escolhas como em qual faculdade frequentar, para onde viajar nas férias, quando casar, ter filhos, enfim, essas escolhas ela nunca poderia ter. Esses pensamentos me fizeram virar a cama durante a noite inteira. Eu tentava me colocar no lugar dela, ao mesmo tempo em que desacreditava na história e que por um momento estava tudo bem, mas não estava. Muitas perguntas vagavam na minha mente e a cada piscar de olhos eram os olhos dela que eu via. E eles estavam de alguma forma tentando simplesmente pedir ajuda. Uma ajuda que eu não poderia negar.
Com o passar dos dias nas aulas, pude perceber a inteligência fora do comum que transbordava em Linda Alice. Era como se ela não precisasse aprender mais nada, pois já sabia de tudo, de todas as coisas. E a cada dia ela de alguma forma me impressionava mais. Como uma garota como aquela não tinha micos. Depois pensava, não, ela é estranha, e tentava tirar ela da cabeça. Mas era inevitável. Ela estava em todas as aulas e na mesma rua, sempre saracoteando ou andando de bike para lá e para cá. Às vezes, quando ela não estava com os garotos, eu a via sentada no galho que ligava seu quarto à casa da árvore, lendo algum livro. Era como se nada a pudesse incomodar neste mundo. Durante o momento em que fixava aqueles olhos, tagarelas nos livros, ela nem ao menos se movia, exceto para virar as páginas, tamanha era sua concentração. Nem quando eu parava e a observava lendo, ela me notava. Assim, podia ficar parado por um longo tempo, somente olhando para ela, esperando o momento em que aqueles olhos finalmente se cansariam da leitura e voltariam a conversar comigo.